Eu cheguei pro meu pastor na época, não vou falar o nome dele, mas quem conhece sabe, que eu precisava trabalhar, precisava muito trabalhar, e o meu trabalho era música, e que eu estava indo. E a resposta dele foi que não, eu não poderia ir, mas ele não disse que eu não poderia ir por conta da igreja ou porque ele não aceitava, sei lá. Ele me disse que eu não poderia ir porque eu não precisava, porque minha esposa tinha um bom trabalho. Minha esposa trabalhava e eu não precisava daquilo. Ele falou com essas palavras: você não precisa disso, sua esposa trabalha. E aí, meu povo, paz do Senhor a todos, bom dia. Opa. Paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu vim aqui rapidinho conversar com vocês, contar um pouquinho dos projetos que eu tenho, né, nossa nova vida aí como cantor. Tem gente que está gostando, tem gente que não está gostando. Não me importo muito, porque é algo que nasceu no meu coração e eu não sei. Eu só orei, Deus confirmou, e eu creio muito naquilo que a Bíblia fala, que Deus usa as coisas loucas para confundir né? Ou seja, Deus faz o que não é ser. Deus faz ser aquilo que não é. Deus usa as coisas loucas para confundir as sãs, né? É por aí. Então, eu não estou muito preocupado com quem não gosta. Enfim, o importante é o que a palavra que eu estou levando de consolo a muita gente. Enfim, vamos lá. Vamos ao vídeo. Eu estou aqui agora, nesse exato momento. Hoje é domingo, dia 22/3 de 2026. 2026. E eu estou aqui trabalhando no VS do Terra Santa, que é justamente esse projeto que eu quero conversar com vocês. Eu vou conversando e vou fazendo aqui o meu trabalho, tá bom? Como eu estou dizendo, hoje é domingo. Era para eu estar em casa, curtindo minha família, assistindo TV, que eu gosto de assistir vídeos do YouTube, vídeos que falam sobre tudo que eu gosto. E as coisas que eu gosto é música, ônibus. Eu sou apaixonado por ônibus, estrada, viagem, motorhome, que tem a ver com ônibus, né? Gosto, sou apaixonado, eu, minha família, Karina, Felipe, nós somos apaixonados por viagens e especificamente motorhome. A gente ainda sonha em ter um. Estamos orando, estamos orando. Bateu na trave um tempo atrás aí, mas não era a hora de Deus e a gente entendeu isso aí. Enfim, depois, mais pra frente, vocês vão saber disso aí. Mas, gente, eu há um tempo atrás começou a nascer no meu coração a vontade de ter um novo projeto. Quem me conhece sabe que eu passei muitos anos, né, tocando numa banda Evidências, que todo mundo conhece. E foram especificamente, acho que 28, 29 anos, não sei. Façam as contas, de 92 a 2000 e
acho que 2015, acho que de 2008 a 2015 ou 2016, enfim, de 2008, de 92, 1992 é muitos anos, né, gente? Para os novinhos é muito tempo, enfim. E passei toda a minha vida a investir o meu tempo, investir, né, minhas forças, minha vontade, minha fé, meu amor por música, pelo evangelho. Eu investi todo esse tempo ali nesse ministério. E chegou um momento que não deu mais, não foi nada de briga, não foi nada, enfim. Mas não deu mais, no meu coração não sentia mais em paz. E eu precisava também, na época, trabalhar, cuidar um pouco da minha casa, cuidar um pouco de mim. E como todos sabem, meu trabalho é música. Eu precisei trabalhar com música. Sempre trabalhei em produção em estúdio, mas eu precisava ir para o que a gente chama de estrada. Precisava ir para a estrada. E assim, a única forma de eu ir para a estrada para trabalhar era com banda secular. Nunca tive desejo de tocar em banda secular, gente. Nunca, 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 nunca. Como eu comecei a tocar guitarra muito cedo, no Evidências eu comecei com 13 anos de idade. Então houve um tempo que eu estava tocando assim razoavelmente bem. Não vou dizer que eu era o guitarrista, que eu nunca achei isso, mas houve um tempo que eu recebia muitos convites para tocar em banda secular. Na minha adolescência, na minha juventude. Teve um tempo que parou porque todo mundo entendeu que eu nunca ia mesmo, que a minha vida era ali o Evidências e acabou. Mas eu recebi muitos convites e nunca quis ir, nunca tive desejo. Mas aí chegou um tempo, em 2000 e alguma coisa, que eu precisei trabalhar. Mas precisei mesmo, porque só Deus sabe o que eu estava passando financeiramente. Não passava necessidade, porque Deus nunca deixou a gente passar necessidade. Mas eu precisava trabalhar. Inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui, eu preciso contar isso aqui e que fique gravado e que quem assistir esse vídeo entenda uma coisa. Eu cheguei pro meu pastor na época, não vou falar o nome dele, mas quem conhece sabe. E falei e fui, na verdade eu não fui pedir, talvez isso seja errado, mas eu fui comunicá-lo. Porque não é pedir, eu acho que pastor, você não deve pedir pro pastor que você, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que não é assim. Enfim, e fui falar com ele sobre isso, que eu precisava trabalhar, precisava muito trabalhar, e o meu trabalho era música, e que eu estava indo. E a resposta dele foi que não, eu não poderia ir. Mas ele não disse que eu não poderia ir por conta da igreja ou porque ele não aceitava, sei lá. Ele me disse que eu não poderia ir porque eu não precisava, porque minha esposa tinha um bom trabalho. Minha esposa trabalhava e eu não precisava daquilo. Ele falou com essas palavras: você não precisa disso, sua esposa trabalha. No meu coração, naquele momento, eu falei: o que esse camarada está pensando? Eu vou viver às custas da minha esposa, é isso? E eu saí daquele gabinete mais decidido de que eu iria trabalhar sim. Porque ninguém iria se levantar da cadeira e ir lá no banco tirar um dinheiro para trazer para me ajudar ou sei lá o que. Ninguém faria isso. Ninguém vai fazer isso. E normal, tá tudo certo. Ninguém tem o dever de fazer essas coisas, né? Mas enfim, eu precisava trabalhar e fui. E aí, a partir daí, né, a minha vida mudou. Eu nunca desviei do evangelho.
A conversa é longa, mas eu vou chegar lá no Terra Santa, que é sobre isso que eu vim falar com vocês, não é nada dessa história. Mas enfim, a partir daí minha vida mudou muito, porque quase ninguém aceitava, né, tocar na igreja, mas enfim, ainda tinha algumas pessoas que me permitia, porque me conhecia, sabia que eu nunca desviei do evangelho, nunca troquei Jesus por nada. O meu lance era trabalhar. E tinha alguns pastores, amigos, que sempre me permitiu. E aí, nesse tempo, eu passei a tocar com Kleber de Assis, que é um cantor, né, que aqui na minha região todo mundo conhece. E com ele, né, eu poderia tocar em alguns lugares. Os pastores que conheciam a minha história permitiam, né, porque sabe, me conheciam. E assim, foi um tempo muito bom e ruim. Bom financeiramente, porque eu passei a trabalhar, né, eu tive bons resultados nesses trabalhos, fechei boas parcerias na época, aprendi muita coisa. A gente aprende muita coisa quando se tem a mente voltada profissionalmente, gente. Quando você tem uma mente voltada profissionalmente, você aprende o que é profissional. Quando o cara quer a zoeira, o cara quer o glamour da vida secular musical, da vida artística, aí lá você só encontra mesmo tudo que não presta. Concordo. Mas quando você tem a fé firmada, você sabe o que você quer, você sabe que você precisa trabalhar e fazer um bom trabalho, não tem outro resultado a não ser resultados bons, né? E eu tive resultados bons. E agora essa história é muito longa, vem chegando no que eu quero conversar com vocês. E eu consegui algumas coisas, e foi nesse trabalhando no meio secular que eu comecei. Na época não existia essa coisa de lives, transmissões ao vivo, a não ser coisa simples com celular, né? Enfim, pelo menos aqui na nossa região. Capital, claro que sempre as coisas chegam primeiro, né? Mas uma curiosidade começou a bater no meu coração. Por que não fazer lives igual televisão, com muitas câmeras, sabe? Com a interação das imagens, das câmeras, dos ângulos e tal, e começou a me bater essa curiosidade. E, gente, não tinha nada a respeito disso, nem na internet. Não tinha. Mas eu me lembro que eu estava tocando na banda Cheiro de Forró, e os ensaios, a cantora começava a fazer live no ensaio, né? E eu me lembro e só com celular. A primeira live, lembro que deu uma certa quantidade de pessoas. Ela fazia essa live de 15 em 15. E aí, de 15 em 15 dias. E aí, na segunda live, se era um exemplo, se era 1.000 pessoas, na segunda live já deu 2.000 pessoas assistindo. Na terceira, 3.000. E isso foi subindo, 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 subindo. Eu falei, rapaz, a galera gosta disso. Por que não fazer essa live com mais interação, mais câmeras? Mas e aí, como fazer isso? Como é que a gente ia fazer isso? E aí foi quando começou a nascer em mim essa curiosidade, né? De saber como faria isso. Mas eu sabia que tinha que gastar dinheiro. Tem que ter o recurso para fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri uns aparelhos que fazia. Precisava ter câmeras, precisava ter cabos HDMI, e fui descobrindo e entendendo. Mas e agora para comprar? Mas aí até então eu comecei a meter as caras, comecei a comprar coisinha. Eu comprei uma câmera, inclusive é porque eu perdi o canal da Orion Music, o primeiro canal,
Gente, que tristeza. Eu tinha o canal da Audio Music que tinha, entre todos os vídeos, porque eu tinha muitos vídeos lá da banda Evidências, tinha vídeos gravando, vídeos muito ruins da época, né? Porque a gente está falando de desde os anos 90, 2000, né? A gente não tinha recurso, não tinha celulares bons, câmeras boas, não tinha. Eu me lembro de um rapaz que trabalhava com a gente levar numas viagens uma filmadora desse tamanho assim, que ela gravava num CD, para você ver o quanto tempo tem isso, né? O recurso era tão pequeno. E, gente, esse vídeo vai ficar grandão, viu? Acho que eu vou dividir ele em duas partes. E aí eu comecei a pesquisar sobre a questão dos vídeos e tal, da transmissão, né? E comecei a aprender e comprar material. Como eu estava falando, eu até tinha vídeo, né, nesse canal que eu perdi, do material que eu comprei. No início, comprei duas câmerazinhas. Uma filmadorazinha da Sony, que por incrível que pareça eu tenho elas até hoje. Eu tenho ela até hoje trabalhando aqui no estúdio, na sala de podcast. Uma câmerazinha muito boa. Pesquisei sobre ela, tinha uma imagem excelente. Custo-benefício, né, gente? E eu comprei essa filmadora. Me lembro que foi por R$ 700. E comprei uma outra câmera fotográfica. Essa eu acho que eu errei na compra. Não era ruim, mas eu errei na compra. Eu deveria ter comprado. Mas essa eu comprei porque eu queria também começar a fazer videoclipe aqui do estúdio. E comecei a comprar esse material. Aí, com pouco tempo, comprei mais uma filmadora dessa Sony. Eu me lembro que eu formei 3 câmeras, mas não tinha ainda como fazer lives, não tinha como. Mas aí eu cheguei pra cantora da banda do Chico de Forró, ela tinha o Todd, e falei com ela, falei: Cristiane, por que você não tem vontade de fazer essas lives? A live, quando eu falei com ela, a live já batia 15 mil visualizações simultâneas no Facebook. Então já estava bem grande assim, quer dizer, a nível regional estava bem grande. Você fazer um evento de ensaio e ter 15 mil pessoas assistindo é muita gente. E de 15 em 15 dias é muita gente. Aí eu falei com ela assim, falei: você não tem vontade de fazer essas lives mais interativa, com câmeras, igual televisão? O meu parâmetro sempre foi esse, igual televisão. Ela olhou: cara, tenho sim. E como fazer isso? Aí eu falei: rapaz, tem um jeito, só que é aí que tá. Tem que ter um investimento. Tem um aparelho assim, 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 expliquei. E é justamente aquele aparelho, não sei se dá pra você, esse aparelho aqui, ó. Dá pra ver aí, gente? Eu tô sem poder puxar a câmera, mas enfim, é esse aparelho aqui. Ele pega, só pra vocês entenderem, ele recebe 8 câmeras nele. Ele é um aparelho para televisão mesmo. O povo começou a usar para live porque abriu, eu vou chegar lá, né? Abriu a possibilidade de lives, mas ele é um aparelho para televisão. Então ele tem possibilidade de até 8 câmeras e tudo aquilo que você assiste em televisão, aquelas entradas de comerciais, os nomes que aparecem em telejornal, que aparece o nome da pessoa, né? Aquilo chama de, tem gente que fala de lower thirds. Eu não vou dar os nomes aqui porque é complicado, são nomes técnicos, mas tudo isso aquele aparelho faz. A gente pode, se tem um repórter lá em outro lugar, a gente tem um link lá com ele, manda para lá, passa, a gente joga aqui. As transições ele já faz ao vivo, né? Como eu disse, ele recebe até 8 câmeras, ou seja,
num lugar, um Big Brother que tem uma porrada de câmera, usa um aparelho desse. Claro que na Rede Globo usa o mesmo aparelho, só que com mais possibilidades. Mas esse meu recebe até 8 câmeras. Enfim, um aparelho top, profissionalíssimo. E nós temos aqui para a glória de Deus. E foi adquirido durante esse tempo que eu toquei em secular. E seguindo a história, eu comentei isso com a cantora, com Cristiane, e ela, cara, que bacana. E quanto é esse aparelho? Aí quando eu já tinha feito o orçamento, já tinha visto tudo, ele tava R$ 6.000. E eu disse pra ela, falei, ó, é R$ 6.000. Você compra o aparelho, que eu não tenho R$ 6.000 assim. Você compra o aparelho pra mim e eu te pago nas lives, fazendo os trabalhos das lives. Né? Com toda essa interação que eu te falei. E ela, cara, vai ser bom demais, vamos lá. Pegou o cartãozão e passou. Enfim, eu tô me lembrando agora que na verdade. E aí eu sei que combinamos assim, ela ia pagando, eu passei o cartão, fiz o pedido do aparelho e chegou. Só que assim, detalhe, ela não pagou, não me ajudou a pagar muito tempo. Pagou alguns meses enfim, não deu certo mais. Mas eu continuei com o aparelho. E para minha ou sorte ou azar, iniciou-se aí a pandemia. Gente, Deus é fiel. Não tem para onde correr. Nosso Deus é fiel. Por isso que eu sempre tive certeza que Deus sempre esteve comigo. Eu tocando no secular ou não, eu sempre estive ligado ao Senhor, sabe? Sempre, sempre, sempre pedindo para Ele me guardar, me livrar de todo o mal, que eu não me contaminasse com o mundo, com as coisas do mundo. Falhas a gente sempre tem. Sempre tive minhas falhas e reconheço os meus pecados, minhas falhas, meus defeitos, mas eu sempre tive muito ligado em Deus. Então Ele sempre abriu essas portas. E esse acontecimento de eu estar lá nesse lugar trabalhando com esse pessoal e ter a possibilidade de comprar esse aparelho, quando eu comprei o aparelho eu ainda estava pagando, iniciou-se a pandemia. Quando a pandemia iniciou, essa banda que eu tocava parou, que eu não pude mais tocar. Todos os trabalhos que eu estava, eu me lembro que na época eu tocava com eles e tocava com o cantor Sandro Lúcio, que para quem não conhece é um cantor muito famoso dos anos 80, 90 até 2000, enfim. Até hoje todo mundo conhece muito Sandro Lúcio no meio secular. E nós tinha ido fazer uma turnê em São Paulo, seria uma turnê de 2 meses, e ficamos lá um mês. Quando o governador de São Paulo, que na época era um maluco lá, que eu esqueci o nome dele, um empresário muito forte lá, o povo falava da calça apertada, enfim. Ele fechou São Paulo, não se podia mais, empresas não abriam, casas de shows não abriam, igrejas não abriam, nada mais podia, até para sair de São Paulo, quem estava em São Paulo, até para sair estava sendo proibido. E o pessoal da banda estava até morrendo de medo, porque e agora a gente não vai conseguir chegar em casa e não tem como ficar aqui, porque não tem show. Eles estavam lá sobrevivendo dos shows. Nós estávamos lá sobrevivendo dos shows. E quando chegou nos 30 dias, aí decidimos vir embora. Já tínhamos feito bastante show, eu tinha ganhado uma grana boa, graças a Deus.
né? E sempre mandando para minha casa. E enfim, viemos embora, passava nas fronteiras de estado com muito medo, porque passava sempre no jornal que não podia sair de um estado para o outro, não estava podendo. Foi uma. Nossa, eu lembro que foi uma loucura sair de São Paulo para chegar na Bahia. Quando nós entramos na Bahia, foi um alívio tão grande. Parecia que a gente estava saindo de uma zona de guerra. Gente, literalmente parecia que a gente estava saindo de um local de guerra para um lugar de onde não tinha essa guerra. Era a mesma coisa. A gente passava nas barreiras assim, as polícias fechando tudo. Nossa, era uma loucura. Loucura. Hoje eu paro e penso, meu Deus do céu, como pode? E cheguei aqui já sem trabalho, porque bandas não tocava mais. E, e aí fiquei ali sem saber o que fazer, porque o estúdio, claro que eu já tinha o estúdio, mas no meio gospel sempre foi muito travado, gente. Muito, muito parado. Gravei bastante gente, mas assim, é muito pingado. Um cantor evangélico grava hoje, ele só vai gravar outra coisa daqui 2, 3 anos. Sem incentivo, né? Todo recurso que o cantor gospel investe é dele mesmo. Igrejas não valorizam, a não ser os cantores famosos. E aqui já é um desabafo, né? A não ser os cantores famosos. É, é difícil. E assim, por isso que eu tive que partir um pouco pro secular. Aí, quando entrou essa pandemia, que tudo começou a fechar, a travar, né? É, eu fiquei sem norte, né? Sem saber o que fazer. Mas aí começaram a aparecer lives. Eu comecei a ver a possibilidade das lives. Aí, para a glória do Senhor Jesus, eu já tinha todo um equipamento comprado para fazer live. Eu tinha a possibilidade de fazer até 3 câmeras. Poderia fazer mais, mas pelo recurso de ter câmeras e a cabeação, tal, essa coisa toda, né, que é sempre tudo muito caro, mas eu já poderia fazer. Eu fazia 4 câmeras, me lembrei. E aí começaram a aparecer as lives. Lives secular, de banda secular. Poderia ser de igreja, né? Mas não. Era live de banda secular. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Ou seja, eu não parei de trabalhar, né? Deus abriu as portas porque a banda parou, mas as lives. E aí eu comecei a trabalhar até mais do que eu tocava. Comecei a trabalhar mais com transmissão de live. E assim, era tudo no início, que eu estava ainda aprendendo sobre isso. Conhece? Bem aleatório, né? Mas é porque, como eu disse no início, eu estou aqui fechando o VS do Terra Santa, que eu vou contar a história em outro vídeo, porque já vi que não vai dar. Enfim, gente. Então aí eu comecei a trabalhar com lives. E tô até hoje de lives. Como passou pandemia, e eu já estou com todo esse equipamento montado, várias câmeras, esse equipamento que eu comprei. Esse equipamento hoje custa mais de 12 mil reais. Ele subiu muito de preço, porque tudo se valorizou depois, enfim. Para a glória de Deus, nós temos aqui no estúdio, é uma bênção. E hoje eu alugo o estúdio, horários do estúdio para produção de podcast, né? Vários podcasts a gente produz aqui. E tem o podcast da gravadora Orion Music, né? Que é o podcast Graça e Verdade.
apresentado pelo nosso amigo, irmão, pregador, Tiago Santana. E lá a gente conversa com muita gente, muitos cantores, pastores aqui da região. A gente mostra a história deles, né, no canal. Vocês podem acessar lá, Graça e Verdade, no YouTube. Vai no Instagram também, procura lá Graça e Verdade, vocês vão conhecer. Tem muita história bonita lá, gente. Muita história inspiradora de cantores. Aí esse Graça e Verdade já é um trabalho voltado para o Evangelho, né? Porque a história, como a história é muito longa, chegou um período que aí sim eu vi a hora de parar com o secular, né? Acho que eu vou contar sobre isso aqui agora. Trabalhei muito secular, fiz as lives, durante toda a pandemia eu trabalhei com as lives, mas depois disso chegou um momento que meu coração, eu digo meu coração, mas Deus falando ao meu coração: agora chega, tá bom, você já trabalhou, já conquistou o que você queria, porque eu tinha algumas vontades, algumas coisas que eu queria ter aqui no estúdio, e que estava difícil, né? E Deus abriu essa porta no secular. Talvez alguém até ache estranho falar sobre isso, como eu já vi gente achar estranho que Deus abriu porta. Deus abriu sim. Deus abriu essa porta lá no secular. Porque um dia, voltando no início, eu estava passando uma necessidade muito grande financeira, e no banho, eu estava tomando banho e comecei a orar a Deus com muita angústia. Meu coração estava muito angustiado. E eu falei: Senhor, abra as portas. Abra as portas, nem que seja no secular, mas abra as portas, eu preciso trabalhar. Essa foi a minha oração. E no dia seguinte foi quando eu tive o contato dessas parcerias que eu trabalhei no secular. Então eu tenho certeza que foi Deus, porque foi uma bênção, sabe? Trabalhei bastante, consegui manter minha família, né? Consegui crescer nos equipamentos. Quem vem aqui no estúdio hoje, quem vem aqui no estúdio Orion Music, vê o que nós temos aqui de investimento. E não é coisinha, é isso aqui. Não, nós temos, para a glória de Deus, nós temos aparelhos, câmeras altamente profissionais, né? A parte de gravação, produção musical totalmente profissional. A parte do estúdio de produção de videoclipe, videocover, produção dos podcasts, tudo profissional, né? A nossa estrutura toda profissional, uma recepção bonita para receber todo mundo. Enfim, Deus nos deu toda essa possibilidade através do trabalho, né? E a porta que Ele abriu, que muita gente condenou, muita gente me condenou, me apedrejou, né? Mas eu me mantive firme, né? Sempre adorando a Deus. Quantas e quantas vezes eu me lembro de estar em cima de um palco, tocando para aquele tanto de gente lá embaixo, e eu com minha mente ligada em Deus e pedindo misericórdia por cada um que estava ali. Senhor, tem misericórdia desse povo, todo mundo aí perdido, sem saber o que será amanhã. Tanta gente colocando a sua fé nisso aqui, né? Precisando conhecer ao Senhor. E, enfim, essa é uma parte da história. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo contando sobre Terra Santa, porque aqui não deu. O vídeo já ficou bem grande, né? Mas segue para uma parte 2. Nos vemos no próximo vídeo, beleza?